Olá pessoas, aqui é a Mari. Lerei para vocês agora mais um verbete sobre feminismos em movimento, que está aqui nesse livro. Eu já apresentei ele para vocês, então tem vários, inclusive, que já foram lidos, vários verbetes. Quem chegou agora, volte umas casinhas, se quiser, né? Também se não quiser, fique livre, fique à vontade. Aí hoje vai ser esse feminismo aqui, ó. Feminismo lésbico / lesbofeminismos. Ou seja, tu pode chamar feminismo lésbico ou lesbofeminismos, tá? E esse texto, ele foi escrito por Ornella Maritano. E a tradução é de Jéssica Mello Rivetti, que inclusive é uma das organizadoras do livro, né? Porque quem organiza esse livro aqui é a Jéssica e a Camila Galetti. Então, a Ornella, que fez o texto que eu vou ler para vocês agora, ela é da Argentina e a área dela é história, tá? Ela é historiadora. Isso tá na página 158, vou ler para vocês agora. Escritas no corpo, reescritas a partir da corpa. Aqui ela usa a expressão corpa para abordar o corpo político pensado pelo feminismo lésbico. A linguagem, segundo Ornella Maritano, deve ser instrumentalizada como ferramenta reivindicativa e, por essa razão, faço um esforço para ser o mais fidedigna possível aos trocadilhos e à escrita poética do original, que está em espanhol. Então, isso aqui é uma notinha de rodapé que eu li para vocês agora sobre a expressão que está aqui escrita, tá? Corpa. Então, ela divide esse texto em algumas partes aqui. Aqui ela vai dividir esse texto em algumas partes, vou dizer para vocês agora, tá? Primeira advertência, segunda advertência. Aí tem lesbofeminismos, substantivo, plural, e tem mais um ponto aqui chamado lesbo, entre parênteses, prefixo. Aí tem mais um ponto aqui, língua, substantivo, letra A, órgão muscular, letra B, capacidade de falar. E aí finaliza, tá? Então vou começar a ler agora o texto para vocês. Escuta. Primeira advertência. Um verbete em um livro sobre feminismos deve ser precedido por uma apresentação de quem fala, para que todos, ela usa o XS, que leem, saibam de onde estou falando. Explicitar o ponto de vista, ela cita Haraway, 1995. Reivindicar a tomada de posição na construção do conhecimento, não se deve negligenciar a geopolítica, raça, classe, sexualidade ou capital social, entre outros. E que também compreende a enunciação dos nossos lugares e as posições na produção dos privilégios. Antes de tudo, eu falo a partir do sul global, a partir de uma corporalidade branca, devido às suas características fenotípicas, à sua condição de trabalho e classe, ao seu percurso pela universidade, ao habitar na urbanidade. Falo a partir da minha tortidão, da performance diária, da chonguez. Portanto, qualquer produção, reflexão, ou seja, expressa aqui, deve ser reconhecida por ter sido enunciada a partir desse lugar. E embora seja uma corporalidade que escreve, a verdade é que o que expresso aqui é resultado de encontros de compartilhamento de práticas e poéticas de trocas de acorpamento com com quem compartilhamos um aqui e agora e com aquelas que em outras geografias e tempos compartilham preocupações semelhantes. Entre esses, gostaria de mencionar as companheiras de militância, com quem moldamos práticas e poéticas que constroem essa comunidade no reconhecimento das diferenças. Elas serão, assim, o ponto de partida para o recorte que proponho aqui. Mais do que como uma definição, acredito que não seja possível definir no sentido de dar limites, dar status, entidade de uma expressão acabada, aquilo que entendo estar constantemente buscando expansão, como um convite para continuar refletindo sobre os cruzamentos entre feminismos e as múltiplas formas de habitar, viver, construir, fazer a lesbianidade
Gostei disso aqui, cruzamentos feministas. Adorei essa palavra. Agora a segunda advertência. Como premissa que percorre todo o ensaio, gostaria de ressaltar que a especificidade da praxis lésbica aos feminismos não pode nunca ser reduzido ao que se constrói a partir do desejo do sexo afetivo, desde uma corporalidade feminina ou feminilizada, a outra, porque não é a prática sexual nem a identidade sexual ou de gênero das pessoas envolvidas nessa prática que define o lesbianismo. Aqui, o lesbianismo assume um caráter de praxis política, de amor, de relacionamento, de construção de conhecimentos, de disputa de espaço, dissidente das normas. E assim, quero então começar com os discursos materialistas. Materialidades, saberes e assim, quero então começar com as discussões, materialidades, saberes e experiências que compreendo como lésbica. A partir desse caminho e através das sínteses que outras foram realizando ao longo de nossas existências lésbicas e convidam aos feminismos. Primeiro, o corpo, a corpa. Segundo, o desejo e com ele o toque. Terceiro, transição, androginia e masculinidades. Quarto, o inconformismo e outras formas de gerir as vidas. Aí ela vai entrar agora nesse primeiro ponto que ela trouxe para nós, né? Que é a corpa. Poderíamos muito bem associá-lo ao livro de Wittig, O Corpo Lésbico, publicado pela primeira vez em 1973. Mas, felizmente, a transcende significativamente em temporalidade e espacialidade. É algo da ordem da presença, porque assim como as mulheres negras, as chicanas, as latinas, as lésbicas, têm investido corporalidade aos feminismos. Um corpo que, no mínimo, destoa, tal como Mabel Bellucci, de 2010, reconstrói na biografia política de Carlos Jauregui, corpos que os feminismos portenhos de Buenos Aires não queriam que fossem as faces visíveis dos feminismos. A esse respeito, Norma Mongrovejo diz que a corpa lésbica é uma resposta ao modelo unívoco de sujeito, como foi a exigência da modernidade como modelo civilizatório, e constrói em seu cotidiano, em suas aparições corporais, e seus usos da língua e linguagem, uma praxis amorosa, razão pela qual sua presença desloca. Aí o ponto 2, o desejo. Porque essa corpa expressa, coloca em jogo, atua um desejo por outra corporalidade semelhante, feminilizada, subalternizada. Corpas não pensadas, não sonhadas, não desejadas, ou que não deveriam ser desejadas, e nós desejamos. O desejo é político. E ainda mais o desejo por alguém subalterno. E as lésbicas nos desejamos sempre. Eroticamente, mas também amigavelmente. Fazemos do toque uma prática de reconhecimento e de acorpamento. E nos desejamos no cuidado, no descanso, no refúgio. E nos desejamos a 2, a 3 e ainda mais. Porque as provocações de uma marica contra o regime heterossexual nunca perdem relevância. O que queremos é ser desejadas, desejados, dizia Perlonger, lá pela década de 1970. Porque para aquelas, para quem a expulsão, o esconderijo, o desenrazeamento faz parte de sua biografia, torna-se uma presença desejável e que tem desejos e uma maneira de desarmar aos beijos o regime da exclusão que se constrói em torno de ficções de modernidade. Aí agora o terceiro ponto, a transição. A transição e novamente essa corpa, com uma performance chonga, com uma performance feminina, com uma performance masculina, com uma performance andrógina, com uma performance queer, com uma performance sem conceito nominativo, com multiplicidades de formas de habitá-la e habilitando as transições, os fluxos, os ires e vires, os encontros e reencontros, desestabilizando a marca que foi feita de uma identidade do sujeito moderno, homem branco, hétero, pai de família, e de seu complemento, mulher hétero, monogâmica, branca,
aspiracional dedicado à família. Corpos que nos emocionam com suas reivindicações de possibilidade de habitar. Corpos que disputam em sua presença, em seu ato cotidiano, o modelo de viver uma vida feminista. O hábito do mundo, a partir de qualquer corporalidade não cis heteronormativa, fornecem uma infinidade de dados que o lesbofeminismo transforma em insumos para sua problematização e lugares e agendas de reivindicação política. Agora vamos entrar em mais um ponto aqui, que ela trouxe como evidência. Língua substantivo, letra A, órgão muscular, letra B, capacidade de falar. A inscrição do corpo lésbico, sua incursão nos leva a politizar nossas poéticas. E a língua lésbica é uma delas. Aqui ela cita Flores 2015 e Cano 2015. Esse é um modo e uma forma de enunciação que não apenas retorna às proposições teóricas daquelas que ao longo do tempo têm pensado a lesbianidade como uma condição singular de existência, mas também busca resgatar essa singularidade para torná-la voz e olhar. Uma língua lésbica é um sistema de comunicação verbal e escrito. É também um órgão com unidade funcional, um órgão pelo qual percebemos os sabores e que nos possibilita articular sons, os de choro, de raiva e de risada. Uma maneira de perceber e contar o mundo. Hoje, uma condição de enunciação associada ao privilégio que significa transformá-la em escrita e em dar-lhe em público. Fazer disso um ato de justiça pequeno e modesto em resposta à infinidade de silêncios que nos foram impostos, que reflete em seus modos porque recupera a história que a acompanha as genealogias de sua reinscrição. Uma língua lésbica é forjada a partir das nossas histórias, que são nossas, mas também dos que nos antecederam. Em uma política de situacionalidade, a escrita lésbica, a língua lésbica que se expressa, nesse caso, um traço, um ponto de vista, contra o no here de academia descorporificada. É uma escrita que busca visibilizar os modos de intervenção em nós e desfaz os discursos que nos moldaram. Uma escrita contra os totalitarismos e universalismos e abstrações, machismos, as epopeias institucionais, as arrogâncias intelectuais, o iluminismo militante, a civilização doutrinadora, os binarismos funcionais, a moral afetiva, o vocabulário unificador e a estabilidade identitária. Uma escrita contra o conhecimento consagrados, constituídos com base na exploração das corporalidades feminilizadas e sustentadas no silenciamento delas. Assim como a modernidade silenciou uma ampla gama de conhecimento e saberes produzidos a partir de diferentes paradigmas, a heteronorma que se instaura junto à colonialidade de gênero silenciou e depreciou não apenas sentimentos e afetos, mas também saberes produzidos antes da colonialidade dos gêneros, a partir da ausência de uma heterossexualidade compulsória, conhecimento que são possíveis e criados a partir de vivências corporais que não sofrem a opressão da cis-heteronorma. Uma língua lésbica resgata o que a palavra lésbica trouxe consigo, o exílio, a solidão, a partida. É uma língua que recupera aquelas histórias e relatos de nosso passado e do passado de outros que estão trilhando esses caminhos, de suas dores e tristezas, mas também a alegria, as comemorações e os amores que se articulam em torno dessas partidas, dessas rupturas. O que Cano chama de tortismo e eu chamo de língua lésbica evoca um olhar sobre o mundo que nos proporciona a possibilidade de nos narrarmos e de imprimirmos uma perspectiva às nossas vidas. A língua lésbica pode ser entendida como um refúgio, uma maneira de ver, problematizar o mundo, uma trincheira. E é também um modo de olhar. A língua lésbica, lembremos, tem um olhar. Entre esses muitos nomes e os valores, ficções e parâmetros que as sustentam,
se articulam desejos, corpos, sentidos e práticas. Colocar em palavras a existência de uma língua lésbica é fazer o uso político das territorialidades, no território como no corpo. Um corpo que contém uma voz que se lança como ferramenta para desmantelar a centralidade dos discursos cis-heteronormativos centrados. A língua lésbica busca recuperar a potência das palavras, que são verdadeiras tecnologias de produção subjetiva, e nesse mesmo gesto, reverter a marginalização epistêmica das produções dissidentes, e dentro delas, aquelas que são feitas a partir das cavidades lésbicas. Esta rebeldia é vivida diariamente a partir da corpa lésbica. O lesbofeminismo é viver conscientemente essa rebeldia, associar-se com corporalidades que não sejam as de homem cis, branco ou heterossexual, formar redes, apoiando-nos e também desejar-nos. E, claro, também é recusar fazer parte do sistema de opressão contra todas as corporalidades feminilizadas. O patriarcado cisnormativo colonial, o lesbianismo praticado dessa maneira, conscientemente não é apenas uma dissidência, mas essencialmente uma resistência política vivida no mais íntimo na corpa, através da sexualidade, através dos afetos, através das relações, também na aparência escolhida, nos papéis desempenhados. E digo no sentido mais amplo e lúdico, na emancipação e também no amor. Não mais dirigido aos opressores, mas às companheiras. E aí, para finalizar e enriquecer um pouco mais essa leitura que já é maravilhosa, eu quero indicar esse livro aqui, que é da Wittigo. E o nome desse livro é O Pensamento Hétero. Ela era uma feminista lésbica, e outros ensaios. Então aqui vai ter vários ensaios para você ler e aprofundar o assunto se quiser. Eu vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo que eu já fiz, inclusive falando um pouco sobre um texto bem interessante desse livro da Wittigo, tá? Então é isso, gente. Um cheiro, até a próxima. Tchau!